Então, pessoal, agora o que nós vamos fazer? O resumo. Aí, terminando, vocês vão para as atividades e a gente volta aí corrigindo. Vamos lá começar? Então, começando aí, revisão. Aula 13.2, corrente elétrica. Então, quando eu tenho uma corrente elétrica? Quando ali eu consigo produzir um campo elétrico e este campo elétrico vai orientar o movimento dessas cargas. Se você olhar aqui embaixo, ó, elas estão indo em todas as direções, chocando uma contra a outra, contra a parede, e elas não se movem. A partir do momento que você gera um campo elétrico, você dá direção para essas cargas portadoras de carga elétrica, né? Então, nós falamos dessa carga, essa partícula que é o elétron. Então, tem a convencional e tem a corrente real. Bom, os efeitos e tipos de corrente elétrica, né? Os principais efeitos são térmico, chuveiro elétrico, ferro de passar e tudo mais, efeito químico, efeito magnético, né? Quando passa uma corrente elétrica gera um campo magnético, e o efeito fisiológico, né? Quando aí nós temos choque. Você recebe uma descarga elétrica de corrente contínua, alternada, de baixa tensão, de alta tensão. A corrente limite para você ter efeitos aí que pode causar morte e tudo mais, tendo muito cuidado. Aqui, corrente contínua é o quê? Baterias, todos os tipos de bateria no geral, tudo, né? Até o celular de você aí. Corrente alternada é o que chega até na sua casa, que tem a frequência de 60 Hz. Então, ela vai alternar 60 vezes a cada segundo, né? Então, ela sai lá, o campo elétrico, né, gerado, vem lá da usina e fica oscilando essa quantidade de vezes. Intensidade da corrente elétrica, como que eu vou calcular? Se eu souber quantas cargas passam em um determinado tempo, eu vou ter a corrente elétrica. Lembrando que a quantidade de carga é quantos elétrons eu tenho vezes a carga de cada uma, né? Eu sei a carga de um elétron, eu sei quantos elétrons tem, logo eu vou saber qual é a quantidade de carga. Pilhas secas, né? O formato delas aqui, né? Feito de zinco, barra de carbono, grafite ou carvão, e a pasta de cloreto, cloreto de zinco, cloreto de amônia e bióxido de manganês. Então, é utilizado aí no dia a dia de vocês para vários tipos de equipamentos, né? Todos aqueles que utilizam pilhas. E a lei de Ampère vai falar sobre a questão de uma passagem de corrente elétrica que você vai saber como? Sabendo a direção da corrente elétrica, você vai saber para onde esse campo magnético está girando. Se por acaso você colocar uma bússola do lado deste fio, você vai observar que ela vai mudar a direção desta agulha, né? Então você consegue, lógico, tem que colocar não alinhado com o campo magnético, porque quando você ligar, a bússola vai acabar alinhando com o campo magnético. Então, pessoal, vocês vão lá, vão dar uma revisada. Sempre é bom fazer as atividades olhando o conteúdo, olhando como se faz, olhando as definições, os conceitos, os exemplos que foram dados. A partir dali, você vai dar uma lida no exercício, anotar os dados, e aí você vai conseguir resolver a maioria das atividades. De vez em quando vai travar, é normal, né? Mas aí você tira a dúvida aqui com a gente, beleza? Então, vão lá, façam as atividades, já já a gente volta na correção. Bom, galerinha, para quem ficou a dúvida, nós vamos tirar agora, né? A quem não conseguiu, não consegui fazer nada, mas se leu, se anotou os dados, verificou o que estava no sistema internacional, aí já é um grande avanço. Sempre insistir que vai conseguir chegar aí nas... vamos dizer assim, finalizar uma questão, né? E se travar em algum momento, você vai tirar a sua dúvida. Vamos lá? Então, começando aí, né, questão de número 1. Para que ocorra a passagem de corrente elétrica pelos fios de um circuito elétrico, é necessário que exista uma diferença de... Então, olha só, sempre que você quiser que passe elétrons por um fio, o que você precisa ter? Uma diferença de quê?
Uma diferença de temperatura entre os polos da pilha, aí você pensa, eu já utilizei algumas coisas, verifiquei que a pilha esquentou um pouco. Mas será que é necessário ter essa diferença de temperatura para que passe os elétrons? Tem que ter uma diferença de área entre os polos de uma pilha. Vocês já viram se é diferente? Sempre tem um polo positivo e negativo, né? Um é um pouquinho mais, tem um relevo, né? E o outro é um pouquinho mais retinho. Tem que ter uma diferença de potencial elétrico entre os polos de uma pilha, diferença de potencial elétrico, para poder ter essa diferença, para poder circular, criar um campo elétrico. Tem que ter uma diferença de resistência elétrica entre os polos de uma pilha. Será que tem diferença aí a resistência dentro da pilha, de um polo e de outro, positivo e negativo? E, para finalizar, uma diferença de volume entre os polos de uma pilha. Será que o volume vai causar aí essa diferença necessária para que aconteça? Então, pessoal, olha só. Para todo tipo de movimento tem que ter uma diferença de alguma coisa. Se eu pego esse objeto, elevo, eu estou tendo uma diferença de potencial gravitacional. Aqui em cima armazena energia. Quando eu solto, ela cai. Essa caneta vai cair, certo? Então, diferença de potencial. Se você tem várias bolinhas em cima de uma rede perfeitamente horizontal, elas ficam paradas. Mas se você eleva a um lado, tem uma diferença de altura e de energia potencial gravitacional. Logo, elas vão descer, vão ter movimento. E nós já vimos que o que causa movimento, no caso, realizar trabalho, né, uma partícula se mover, é a diferença de, vamos lá ver? A diferença de potencial elétrico. Então, é isso aí que tem que ter. Diferença de potencial elétrico entre os polos. Tanto é que se você pegar, já falei para vocês, né? Pegar os polos das pilhas, positivo com positivo, colocar, e aqui negativo, não vai acontecer nada. Por quê? Polos iguais não tem diferença, não tem corrente elétrica. Positivo com negativo, você encostou, vai criar aí um circuito, né? O que é o circuito? Tem que estar fechado, para que saia de um polo e vá até o outro, né? Corrente convencional sai do positivo para o negativo. Vocês vão ver que é real, na realidade quem se move é o elétron, então vai ser do negativo para o positivo, mas isso a gente vai ver um pouco mais na frente. Vamos continuar? Então, primeiro, a diferença de potencial elétrico, tá? Entre os polos. Questão de número 2. Qual é a quantidade de elétrons que passa por segundo por uma seção de um fio condutor pelo qual flui uma corrente elétrica de 250 miliamperes? Dado a carga, né, do elétron, lógico é que a carga em módulo, né, mas você sabe que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vamos lá. 250 miliamperes é a mesma coisa que 0,25. Por quê? Mili é igual a 10 a menos 3. Então eu volto a vírgula 3 vezes. Então, uma vez no 0, uma vez no 5, uma vez no 2. 0,25 amperes. I é igual ao módulo da quantidade de carga dividido por ΔT. Por isso que eu não estou usando aquele sinal negativo do elétron, tá? Substituindo 0,25 no lugar da corrente, 1 segundo foi o que foi dado, substitui o valor da carga elementar, lembrando que é em módulo, né? Não coloca o número negativo, vai ficar 0,25 dividido por esse valor, né? Que o que está multiplicando passa dividindo. 0,25 dividido por 1,6, 0,15625 vezes 10 a 19. Troca o sinal da potência quando passa para cima. Arrumando isso aqui, simplesmente eu vou ter 1,5625, ou se eu quisesse arredondar, poderia, né? Aproximadamente 1,56 vezes 10 a 18 elétrons. Então, aí é a quantidade de elétrons que passa nessa seção. Então, você percebe aí, professor, lá no início, no primeiro ano, nós vimos lá potência de números, né? Para quê? Por que eu trabalho potência de 10? O que isso vai resolver a minha vida? Pessoal, olha só, o elétron, na realidade, o átomo em si é quase impossível de... Quase não, ainda é impossível de ser visualizado.
mesmo com microscópio eletrônico que consegue olhar tamanho nano, né, 1 bilhão de vezes menor, mas você ainda não visualiza. Imagina um elétron. Então você, sei lá, em um objeto, você vai ter uma quantidade absurdamente, números extremamente elevados. E como representar isso? Através de potência de 10. 10 elevado a 9, gente, é bilhão. Então, ó, 1000, milhão, bilhão, trilhão, 10 elevado a 12, aí você vai aumentando. Então, eu não teria como representar esse número escrevendo. E aí tem que lembrar o quê? As operações com potência de base 10, certo? Multiplicação, divisão, soma e subtração. Isso tem que estar afiado aí e notação científica, que é o que a gente está usando muito aqui, tá? Lá nas aulas do primeiro ano tem essas revisões, se vocês quiserem assistir. Então, aí, número de elétrons, 1,5625 vezes 10 a 18. Bom, uma das grandezas que representa o fluxo de elétrons que atravessa, no caso, um condutor, é a intensidade de corrente elétrica, representada pela letra I. Trata-se de uma grandeza. Então, olha só, uma das grandezas que representa o fluxo de elétrons que atravessam um condutor é a intensidade de corrente elétrica representada pela letra I. Trata-se de uma grandeza. Aí você vai observar, né? Ela é vetorial porque a ela sempre se associa a um módulo, uma direção e um sentido. Será que é isso? Ela é escalar, porque é definida pela razão entre grandezas escalares, carga elétrica e tempo. Ela é vetorial, porque a corrente elétrica se origina da ação do vetor campo elétrico que atua no interior do condutor. Letra D. É escalar, porque o eletromagnetismo só pode ser descrito por grandezas escalares. E letra D, ela é vetorial, porque as intensidades das correntes que convergem em um nó sempre se somam vetorialmente. Então, aí você tem que analisar, né? Então, se você prestar atenção, o que é I? É Q dividido por T. T é uma grandeza escalar. Tempo, certo? Tempo, 10 segundos, 1 hora, 1 mês. Acabou, você já sabe, eu não preciso dizer para onde aponta. Carga, quantidade de carga que é número. Quantidade de carga, gente, é você analisar o seguinte, 1 milhão de elétrons, 1 trilhão, 4 trilhão e assim por diante. É número, é uma quantidade. Então, se você analisar que eu tenho quantidade de carga é escalar e tempo é escalar, com certeza vai ser o quê? Vamos lá? Resposta correta, escalar, porque é definida pela razão é divisão, né? Entre grandezas escalares, carga elétrica e tempo. São duas grandezas escalares. E para finalizar, nós temos uma questão de Enem. Então vamos lá, Enem 2013. Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente, aquela que aquece para emitir brilho, e uma chave interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Que ela aquece, né? Você até queima a mão se pegar direto nela, as incandescentes. Popularmente associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e a rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente elétrica, no caso de corrente, né? De acordo com o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionada à rapidez com que o fluido elétrico se desloca no circuito, as cargas negativas móveis atravessam o circuito,
a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada, o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito, as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. Então você tem que lembrar que quem está se chocando geralmente é quem se move, né? Então falando aí de elétron. Mas assim, ó, o fato da lâmpada acender quase instantaneamente, é isso que você tem que lembrar. Está relacionada com o quê? O que é praticamente instantâneo quando você tem? Então, pessoal, olha só. Até o telégrafo, no caso, que era o código Morse, né? Você tinha ali, você conseguia ficar ligando e desligando. Lógico, criava furos, né? Furo, aí cortava um pedaço, tinha um código, né? Então, o que acontece? Você ligava e desligava. Então, você cria um campo elétrico que, quase que instantaneamente, ele atravessa, ele é muito rápido. Vamos dizer assim, próximo aí à velocidade da luz também. Ele se propaga quase instantaneamente. Então, isso ajudou muito na comunicação. Então, o que é gerado quase que instantaneamente é o campo elétrico. Certo? Então, não é necessariamente o movimento dessas cargas, que elas vão ser movimentadas, e com o movimento vão se chocar, tudo mais, elevar a temperatura. Mas acender instantaneamente é devido à criação instantânea de, vamos lá? O campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito, então é muito rápido que ele é gerado. Então, esse campo elétrico, ele se estabelece em todos os pontos e movimenta. Então, o que acontece? Por que eu tenho ali um filamento? Pessoal, olha só, se vocês olharem o filamento, ainda tem as halógenas, né? As halógenas, ela tem um bulbo a mais lá, mas ela é muito parecida, é um fio. As incandescentes antigas, ainda tem algumas em casa que eu gosto de fazer alguns experimentos. Quando você olha o filamento, quanto maior a potência dela, por exemplo, a de 100, ela brilhava mais, 100 watts. Você olhava o filamento, era muito fininho. Porque quanto mais fino, mais difícil do elétron passar e mais rapidamente ele aquece. Então, ele tem uma resistência maior. Quanto mais largo o fio, menor a resistência. Só que ele é feito de um material que aguenta uma temperatura muito alta, mas qualquer pancada ele quebra. Então, ele é resistente a temperaturas elevadas, o tungstênio, né? Então, você consegue. Mas quando você bate, ele quebra muito facilmente. Então, ele emite ali o brilho, porque é instantaneamente o campo, e as cargas começam a se chocar quando passa por ele, certo? Então aí, lógico, né, a maioria de vocês só vão ver lâmpada de LED, lâmpada fluorescente, né? Então são as mais atuais aí, quem é mais novinho. Então vamos continuar lá. E vocês vão observar também um material complementar. Assistir ao vídeo Eletricidade, Choque Elétrico, animação durante um tempo aí de 9 minutos e 40 segundos, postado em 12 de maio de 2014. Então, por vídeos educativos, né? Você vai prestar atenção como ocorre aí essa questão do choque elétrico, aprender um pouco e enriquecer seu conhecimento em relação a isso, que o mais importante já foi falado aqui, né, gente? A física, ela não é feita para resolver equação matemática, ela é feita para você também aplicar no dia a dia e saber que você pode evitar muitos acidentes e ter muito mais segurança no seu dia a dia aprendendo física, certo? Então, até mais, até a próxima aula.